Olá, tudo bem? Tamar aqui. Eu já fiz um vídeo sobre os desigrejados, mas dada a criticidade desse tema e como há muitas dúvidas a respeito, vou voltar hoje a falar sobre esse assunto tão importante nos dias de hoje. O ser humano precisa de uma igreja para se relacionar com Deus ou não? Ele precisa frequentar alguma instituição religiosa ou pode servir a Deus sem ir à igreja nenhuma? Você já ouviu falar dos desigrejados? Quem são? Onde vivem? Do que se alimentam? Eles são contra o que, afinal? Com o que eles não concordam? No que eles acreditam? Como é a igreja do Novo Testamento? Qual a sua natureza? Como a igreja primitiva era organizada e governada enquanto instituição? Precisamos da igreja instituição? Para quê? É possível a igreja não ser institucionalizada? Há consequências para quem vive afastado da igreja? E há benefícios para quem frequenta a igreja? Por um lado, você tem hoje um número impressionante de igrejas no Brasil. Só não vai à igreja hoje e só não serve a Deus quem não quer. Temos uma igreja não só em cada esquina, mas em alguns lugares temos 2 ou 3 no mesmo quarteirão. Só de igrejas evangélicas são em torno de 180 mil templos no Brasil e mais de 30% deles foram inaugurados nos últimos 10 anos. 21 igrejas são abertas por dia no Brasil. Por outro lado, algumas pessoas optam por fazer parte do grupo dos desigrejados, que querem servir a Deus e a Cristo, mas não querem fazer parte de nenhuma igreja institucional. Dizem fazer parte da Igreja Invisível de Cristo, sem precisar estar ligado a nenhuma igreja ou instituição religiosa na terra. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Fala alguma coisa? Claro que fala. Não uma coisa, mas muita coisa sobre isso. Fique comigo até o fim desse vídeo. Vamos juntos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. E no final, deixe o seu comentário. Estão certos os desigrejados ou não? Qual a sua opinião? Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! Por que alguém deixa de fazer parte da igreja instituição e opta por não frequentar mais absolutamente nenhuma igreja? Muitos são os fatores, mas normalmente são pessoas que em algum momento ou mais de um sofreram decepções, sentiram-se frustradas, decepcionadas com alguma coisa, talvez injustiçadas ou exploradas. Há aquelas que se sentiram ofendidas, que pecaram e em alguns casos a igreja negou o perdão ou tratou com desprezo e indiferença. No entanto, abandonar a igreja é uma decisão pessoal. E embora as pessoas tenham seus argumentos, seus motivos, suas desculpas, nenhum deles é justificável e por uma razão muito simples. Ninguém para de ir à escola porque em sua classe tem um ou mais alunos que são ruins, péssimos ou de mau caráter. Ninguém abandona uma empresa porque lá tem alguns funcionários que são ruins. Não deixemos de viver no mundo, ou não deixamos de viver no mundo, mesmo sabendo que o mundo é cheio de pessoas ruins. Ninguém deveria sair da igreja porque lá tem uma ou algumas pessoas que não são cristãs de verdade. Mudar de igreja pode ser compreensível em algumas situações, mas não abandonar a igreja, e você vai entender por quê. A igreja tem culpa em alguns casos? Claro que sim. Há muitos que são mercenários e não pastores. Há igrejas que pregam o evangelho para arrecadar dinheiro, em vez de arrecadar dinheiro para pregar o evangelho. Há igrejas que não são mais igrejas, são empresas. Há pastores que não são pastores, são presidentes e CEOs
de suas organizações religiosas. Há igrejas que já não podem dizer como Pedro, em Atos capítulo 3, versículo 6, não tenho prata nem ouro, mas também não têm condições de dizer como ele para o paralítico, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Esse evangelho pregado não é o evangelho puro e genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, muitos se decepcionam, porque com o passar do tempo na igreja, passam a enxergar as coisas erradas que na igreja existem. Mas coisas erradas também existiam na época do tabernáculo de Moisés, na época do templo de Salomão, na época de Jesus Cristo, das sinagogas dos judeus, da igreja primitiva. A igreja sempre foi, é e sempre será composta de seres humanos, falhos, fracos e imperfeitos. E foi exatamente por isso que foi necessário o Filho de Deus, Jesus, vir fazer um sacrifício perfeito, porque ser humano nenhum seria capaz de fazê-lo. Na igreja primitiva, devido à perseguição aos cristãos, eles se reuniam nas casas, como por exemplo, na casa de Priscila e Áquila. Também sabemos que nós, seres humanos, é que somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, e que podemos nos reunir em qualquer lugar, seja na rua, em uma casa, em um salão, em um restaurante. A igreja pode se reunir em qualquer lugar, mas sempre que possível deve estar unida e reunida em local comum para adoração a Deus. Este é o padrão bíblico e o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, faz questão de exortar para que não deixemos de congregar, embora seja costume de alguns. Antes, devemos nos aconselhar uns com os outros e cada vez mais à medida que vai se aproximando o dia da volta de Cristo. Veja que a palavra de Deus nos aconselha, ainda que alguns tenham o costume de deixar de congregar, o cristão verdadeiro não deve deixar. A verdadeira igreja, que é realmente espiritual, está sempre unida e reunida para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o templo é casa de oração, lugar de adoração. A palavra de Deus nos diz no Salmo 29, versículo 9, a voz do Senhor faz partir as cervas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. No templo é lugar de dar glória ao nome do Senhor Deus Jeová. A Ele a honra, a glória, o louvor, a majestade, a realeza, o domínio, o poder pelos séculos dos séculos e para sempre. Foi no templo que o profeta Isaías viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu cortejo, a sua comitiva, a sua glória enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Todo ramo da videira precisa estar ligado a outros ramos da videira. Toda ovelha do rebanho precisa estar junto com outras ovelhas do rebanho, para não se tornar presa fácil do inimigo. Todo membro do corpo precisa estar ligado ao corpo, ou seja, ligado com outros membros do corpo. Cada parte do corpo só tem vida enquanto está ligado no corpo. Amputado, todo membro morre. Toda brasa afastada das outras brasas se apaga e vira cinza. Não existe igreja perfeita, não existe instituição religiosa sem falhas. Se você chegar em uma igreja perfeita, ela imediatamente deixa de ser, porque você não é perfeito, você não é autossuficiente, você também precisa dos outros. E a palavra de Deus é quem diz para que não deixemos de congregar. A igreja foi fundada por Jesus. É o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. A igreja invisível? Sim, a igreja é invisível, mas ela não é composta por seres espirituais invisíveis. Deus nos dá dons para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. E uma pessoa que se recusa a participar da igreja está se recusando a colocar os seus dons, os seus talentos
em benefício dos outros. Todo desigrejado se acha melhor do que os outros. Ele não precisa da igreja, não precisa das pessoas, não depende de ninguém. Na época da igreja primitiva, uns diziam, eu sou de Paulo, quer dizer, eu gosto mais de Paulo. Outros diziam, eu sou de Pedro. Outros diziam, eu sou mais Apolo. Mas pior do que esses, eram aqueles que diziam, eu sou de Cristo. Porque esses se recusavam a ouvir Paulo, Pedro, Apolo ou quem quer que seja. São os pais dos desigrejados. Se você não vai à igreja, comece a ir. E se você vai, continue indo. Deus abençoa quem frequenta uma igreja comprometida com a sua palavra, que cuida das suas ovelhas, que prega o evangelho puro e genuíno de Cristo, que abençoa os seus seguidores e não que explora os seus seguidores. Quebre os seus paradigmas sobre a igreja institucional. Não importa quantas decepções ou frustrações você já teve, a igreja continua sendo a igreja de Cristo, comprada, lavada e remida pelo seu sangue precioso. Tem pessoas de caráter ou comportamento duvidoso nas igrejas? Claro que sim, óbvio que sim, mas existem também pessoas amigas, transparentes, de caráter, honradas, fiéis e que podem te ajudar na caminhada cristã rumo ao céu, a Jerusalém celestial. A palavra de Deus em nenhum momento diz que os cristãos não devem se reunir para adorar a Deus em um templo, em um salão, em uma casa de oração, em uma igreja de 4 paredes. De fato, Constantino foi o primeiro imperador romano a declarar-se cristão, sem que de fato tivesse se convertido integralmente ao cristianismo, ou pelo menos deixou uma impressão duvidosa sobre a sua fé. Mas a ideia de templos ou de igreja enquanto instituição nunca foi dele. Muito pelo contrário, eu encontro na Bíblia as pessoas frequentando o templo, a sinagoga, o tabernáculo. Quando Deus respondeu à oração de Ana, ela estava no templo. Quando Deus falou com Samuel, ele estava no templo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, diz no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 7, estando em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. No Salmo 5, versículo 7, ele ora falando com Deus. Eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. No Salmo 27, versículo 4, Davi diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Os discípulos se reuniram no cenáculo e estavam sempre reunidos. Quem tem a mesma fé se reúne para o fortalecimento dessa fé, em amor, em união, em comunhão. Como Davi canta no Salmo 133, versículo 1, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O problema não é a igreja ser uma instituição religiosa, uma entidade sem fins lucrativos com CNPJ, uma organização com estatuto e regulamento, uma pessoa jurídica do terceiro setor. Pouco importa se ela se reúne em um templo, um salão, uma catedral, uma sinagoga, uma casa ou em um ponto de pregação. O que interessa, o que importa, o que vale é se esta igreja institucional é composta por membros do corpo de Cristo que permanecem fiéis aos seus ensinos. Adoram ao único Deus verdadeiro, Jeová, sobre todas as coisas e obedecem à sua palavra. A modinha de ser um desigrejado não é nova. E também não é nem a primeira, nem a última tentativa do inimigo de confundir o povo de Deus.
A igreja é perfeita? Jamais. Nem a noiva do Cordeiro, a igreja invisível, é perfeita. Se fosse, não precisaria Cristo ter morrido por ela. Paulo diz aos Efésios no capítulo 5, versículos 25 a 27, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Cristo se entregou pela igreja para a purificar, e ela está sendo purificada, santificada, preparada para um dia ser apresentada ao noivo nas bodas do Cordeiro. Mas esse dia ainda não chegou e a igreja ainda tem falhas. Quanto mais a igreja institucional também tem suas falhas, mas continua sendo composta por membros do corpo de Cristo. Continua sendo frequentada pela noiva do Cordeiro. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, versículo 5, diz que a glória do Senhor encheu o templo. Quando o profeta Jonas estava no ventre do grande peixe, a sua esperança era de poder voltar ao templo. Ele orou ao Senhor Deus, no capítulo 2, versículo 4, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Deus se preocupa com um lugar comum para a sua adoração. Foi ele quem ordenou para Moisés que construísse um tabernáculo e quem permitiu que Salomão construísse um templo para a sua glória. Foi ele, Deus, quem ordenou a reconstrução do templo e quem disse que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Deus quer ser adorado pelo seu povo, reunido em um lugar consagrado para este propósito. Quando Jesus fez a sua entrada triunfal em Jerusalém, ele fez questão de se dirigir ao templo e entrar no templo. Em Mateus capítulo 21, versículo 12, está escrito que Jesus entrou no templo de Deus. Aquele templo institucional estava corrompido? Estava, mas Jesus mesmo assim o frequentou, o purificou. E a Bíblia diz que aquele lugar onde Jesus entrou era o templo de Deus. E aí no versículo 14, diz que foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e Jesus os curou. Onde Jesus estava? No templo. Onde os doentes procuraram Jesus para receberem a cura? No templo. Então, não venha com essa história que o templo não é 4 paredes, que não precisa ir em nenhum templo, porque o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, frequentava o templo. No versículo 15, diz que as crianças louvavam a Jesus no templo. Quando Jesus estava sendo preso, ele disse para a multidão: todos os dias eu me assentava junto com vocês, ensinando no templo. Jesus não saía da igreja, ele ia todos os dias ao templo. O médico Lucas registra no capítulo 21, versículo 38, que todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Eu não estou dizendo que você tem que ir todos os dias, de forma alguma, mas se não vai, também não condene quem vai, porque Jesus ia. A profetisa Ana, viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E o médico termina o seu evangelho dizendo assim: Jesus foi para o céu, os discípulos voltaram para Jerusalém e aí foram fazer culto nas casas. Certo? Errado. No último versículo ele escreve: e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Quando Jesus foi interrogado acerca do batismo de João, ele estava no templo. Quando Jesus disse sobre o templo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, ele não estava condenando o ato de frequentar o templo, até porque ele havia acabado de sair dele. Ele estava apenas profetizando o que iria acontecer 37 anos depois, quando o general Tito invadisse Jerusalém. O anjo do Senhor apareceu para Zacarias no templo e foi lá que ele recebeu a promessa do seu filho João Batista. Simeão só teve o privilégio de apresentar o menino Jesus para Deus, porque em Lucas 2, versículo 27, o Espírito o levou ao templo e foi lá que ele encontrou o menino Jesus.
Jesus gostava tanto de estar no templo que no meio da festa dos tabernáculos, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 11, os judeus ficam procurando por ele e perguntando: onde está ele? E onde ele estava? No versículo 14 diz que ele tinha subido ao templo e ensinava. Aí vai ter outra festa, a festa da dedicação, no capítulo 10, versículo 22. No versículo 23, Jesus, em vez de estar na festa, está passeando no templo. O pensamento de Jesus Cristo era: que festa que nada, eu vou é para o templo. Jesus foi apresentado no templo, com 12 anos estava no templo, cuidando dos negócios do seu Pai Celestial. Frequentou o templo, ensinou no templo, e você fica aí inventando 1001 desculpas para não frequentar o templo. Larga a mão de ser um desigrejado. Tenha um encontro real com Cristo. Vá para a igreja adorar ao Senhor com todas as tuas forças. Os discípulos perseveravam unânimes todos os dias no templo. Em Atos capítulo 3, versículo 1, Pedro e João sobem juntos ao templo às 3 horas da tarde. Estão indo para a oração. No capítulo 5, versículo 19, após o anjo do Senhor abrir as portas da prisão e libertar os apóstolos que estavam presos, ele disse para os apóstolos: sabe para onde vocês vão agora? Para o templo, pregar o evangelho. Jesus nunca disse que os cristãos não deveriam frequentar o templo. A igreja primitiva, em Atos capítulo 5, versículo 42, todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo frequentava o templo. Em Atos 22 e 17, ele está orando no templo. A igreja cristã deve ser um organismo vivo, organizado, deve ser uma família. Paulo disse em Efésios 2 e 19, não somos estrangeiros nem forasteiros, somos concidadãos dos santos e da família de Deus. E se somos família, família que é família se reúne, tem comunhão, compartilha. A família de Deus deve se reunir em adoração a Deus. E é claro que a igreja não deve ser igreja somente dentro da congregação, do templo, do salão, da catedral, do edifício, do prédio, da construção. A igreja deve ser igreja também fora do templo, nos campos e valados, becos e vielas, ruas e praças. A igreja deve ir aonde está o pecador e anunciar que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, transforma o ser humano e leva para o céu. Através desse canal, você faz a igreja chegar até o pecador, para que ele ouça que Deus Jeová é o único Deus e que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. A igreja continua fazendo o seu papel, fazer discípulos de todas as nações. A igreja examina-se a si mesma, corrige suas falhas à luz da palavra de Deus, adora o Criador e leva as boas novas ao pecador. Continue sendo igreja de Cristo. Continue frequentando a igreja para adorar a Deus. Volte para a igreja onde é o teu lugar. Se você concorda que esta mensagem é de Deus e quer colocá-la em prática, anunciando a palavra de Deus, dá um like, clica no joinha, escreva no comentário "eu concordo" e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.